Olá, bom dia. O grupo é composto por Kátia, Kelly, Leandra, Natália e Sheila. O tema do nosso trabalho é a dislexia. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta o processo de alfabetização, pois apresenta dificuldades em compreender a leitura e, consequentemente, influencia na ortografia. Ambos manifestam algumas confusões e desordem, como repetições e omissões de palavras. É preciso ficar atento aos sinais de dificuldade da criança. O diagnóstico e o tratamento da dislexia exige a participação de profissionais como pedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo. Suas características podem variar no dia a dia. A coisa mais consistente sobre os disléxicos é a sua inconsistência. Podem se tornar leitores ativos quando dadas as ferramentas de aprendizagem que se encaixam no seu estilo criativo. Altamente inteligente e articulado, mas incapaz de ler, escrever ou soletrar ao nível de uma classe. Ele é marcado como um aluno preguiçoso, mudo, descuidado e imaturo, tendo um problema de comportamento. Ele possui um alto QI, ainda que não seja academicamente bem avaliado. Vai bem em testes orais, mas não tem testes escritos. Tem baixa autoestima, esconde ou encobre suas fraquezas com estratégias compensatórias engenhosas. Facilmente frustrado sobre a leitura na escola ou realização de teste. Porém, é talentoso em diversas áreas, se perde facilmente na noção do tempo, parece viajar ou sonhar acordado muitas vezes. Aprende melhor através de experiências na prática. Veremos agora algumas características da criança com dislexia na fase escolar. Costuma falar mais tarde do que a maioria das crianças, é lento para desenvolver habilidades motoras finas. Por exemplo, pode levar um pouco de mais tempo do que os outros da mesma idade para aprender a segurar um lápis na posição de escrever, usar botões, zíper ou escovar os dentes. Ter mais dificuldades do que outras crianças ao pronunciar as palavras, em aprender o alfabeto, números, dias da semana, cores, formas, como soletrar e escrever seu nome e recordar a palavra da forma correta. E qual a relação do distúrbio com a escrita? O cérebro de uma pessoa com dislexia encontra complexidade em ligar as letras para formar as palavras. Por isso, ela tem bloqueios em processar a ideia e escrever. Observe: estas frases foram feitas por uma criança com dislexia. Ela tem 14 anos e está na oitava série do ensino fundamental 1. Quem tem o distúrbio tem grandes dificuldades com a ortografia. Normalmente, troca ou não escreve as letras B e D, M, N, T e D. Não escreve partes das palavras ou das frases. Escreve de forma espelhada mesmo após aos 7 anos. A escrita muitas vezes é incompreensível. Não respeita as margens da folha, evita ler em voz alta, muitos erros ao copiar da lousa ou do livro, omite ou acrescenta letras na palavra, como por exemplo fugiu ao invés de fugiu, lembrei ao invés de lembrei. Repete as sílabas, como por exemplo boladada quando bolada, inverte sílabas ou palavras, como por exemplo a12 quando azedo, separa a frase incorretamente, como pode ser visto no exemplo. Pode ser lentos para aprender a junção das letras. Em sala de aula, como identificar e acolher esse aluno e como o professor avalia essa prática? A escola deve entender, respeitar as capacidades e limites do aluno com dislexia. Deve-se ampliar suas experiências, não o limitando. A família, junto à escola, é fundamental para o seu desenvolvimento. A motivação e o empenho dos familiares é primordial. Um professor bem preparado e capacitado, ativo nas pesquisas dos assuntos que enfrentamos no âmbito escolar, auxilia o aluno em suas necessidades, trazendo a inclusão e não a exclusão desse aluno, deixando ele com uma boa autoestima, dizendo que ele consegue
você é capaz, parabéns. Essas palavras fazem uma diferença em sua vida, tornando único nas suas práticas, reconhecendo as pequenas vivências e dando ênfase a elas. Assim, estimulamos valores aos nossos discentes, tendo o cuidado que essas dificuldades que o sujeito apresente não seja avaliada como indicador em sala de aula, e sim individualmente, pois o seu desenvolvimento intelectual é diferente, mas não podemos tratá-lo com indiferença, observando cada atividade individualizada, revelando o rendimento e desenvolvimento do mesmo, utilizando as opções de provas orais ou expressões de linguagem. Com estas práticas, podemos entender se realmente está aprimorando seus conhecimentos. Nunca é tarde demais para ensinar o disléxico a ler e escrever com mais eficácia, buscando métodos e caminhos adequados para atender suas dificuldades e não rotulá-los com esta doença, buscando ajudas necessárias para utilizar um trabalho em conjunto visando a necessidade do aluno. Diagnóstico da dislexia. Antes de diagnosticar uma pessoa com dislexia, é importante observar se não há outro tipo de transtorno, como deficiência visual e auditiva, baixa escolarização, problemas emocionais, déficit de atenção e problemas psicológicos. Para um diagnóstico mais preciso, é importante o acompanhamento de profissionais como fonoaudiólogo, psicopedagogos, psicólogos e neurologista. Mas também é importante a parceria da família e da escola para esse diagnóstico. Os sinais para se perceber a dislexia na primeira infância. A criança tem atraso na fala e na linguagem, tem atraso na coordenação motora e a falta de interesse em livros. A partir dos 7 anos, podemos identificar outros tipos de sintomas da dislexia. A criança tem dificuldade de copiar da lousa e do livro. Tem dificuldades em ler em voz alta e não compreender o que foi lido. Desorganização em geral. Como fazer a intervenção de uma criança com dislexia? Para fazer uma intervenção, temos que analisar em qual grau da dislexia a criança se encontra e, assim, trabalhar da melhor forma para que ela adquira os conhecimentos necessários. O professor deve estimular essa criança com jogos, leituras compartilhadas, atividades para desenvolver a escrita, desenvolver jogos que trabalham a memorização e trabalhar a autoestima da criança, mostrando que ela é capaz. Agora, nós iremos passar um pequeno vídeo. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso. Você sabe o que esses verdadeiros gênios da humanidade têm em comum? Todos eles eram portadores de dislexia, um transtorno de linguagem que compromete a capacidade de ler, escrever e compreender textos. Por isso, saiba como o problema pode afetar crianças ainda na escola e como é possível ajudá-las a superar suas dificuldades. Quem olha para ele estudando dessa maneira nem imagina, mas Bernardo é portador de dislexia e descobriu o transtorno somente há 3 anos. Quando ele estava na 3ª série, ele tinha 9 anos, a escola desconfiou que o atraso dele em termos de leitura e de compreensão de texto não era normal mais. E ele era sempre mais atrasado que os outros para ler e escrever. Aí na 3ª série o negócio foi tão diferente, foi tão gritante do resto da turma, que a escola me chamou e pediu que eu fosse à ABD, Associação Brasileira de Dislexia, fazer um diagnóstico para ver se era. Aí a gente passou por uma série de testes, processos, e ele foi diagnosticado como disléxico severo. Influência. Queda da produção agrícola e alta no custo de vida. Ela vai ter muita dificuldade de fazer a relação da letra com o som. Ela vai trocar essas letras, vai omitir a letra dentro da palavra, por exemplo, prato, ela vai escrever pato. Vai inverter a letra dentro da palavra e vai ter como consequência a dificuldade para compreender também o que ela vai ler. A dislexia é um problema genético e hereditário, tendo como causa alterações celulares no cérebro, o que dá origem a um funcionamento diferente dele. Quem não tem dislexia utiliza estas áreas enquanto está lendo. A primeira faz a identificação das letras,
Esta outra parte faz com que entendamos o significado da palavra. Por fim, uma terceira área processa todas essas informações. Em uma pessoa com dislexia, as duas primeiras áreas são menos ativas. Em compensação, a parte frontal é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito do cérebro é ativado. É muito importante a parte diagnóstica porque tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, com neurologista, oftalmologista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e outros exames necessários. E na parte da avaliação neuropsicológica, um dos testes é sobre a inteligência, tem que dar normal. Porque se não der normal, essa criança não aprende pela dificuldade do quociente de inteligência. E normalmente os disléxicos têm acima da média. É muito importante estabelecer o diagnóstico de dislexia o quanto antes, para evitar reflexos negativos sobre a autoestima e projetos de vida futuros. Ainda não se conhece a cura para o problema, mas o tratamento é bastante eficaz. Especialistas em várias áreas precisam ser acionados para ajudar o portador a superar suas dificuldades. O apoio da família, é claro, é indispensável. A mãe fez uns cartazes de ciências para você, para ajudar a gente a estudar, quer ver? Um monte de figura para ajudar você a lembrar do que a gente está estudando. Para saber mais sobre dislexia, acesse minhavida.com.br.